Um dos maiores mistérios da fé cristã, Deus é um, mas ao mesmo tempo três. Como isso é possível? Como pode haver Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos serem o mesmo Deus? Esse é um dos conceitos mais profundos das Escrituras e muitos tentam explicá-lo, mas poucos realmente compreendem sua essência. Hoje este vídeo vai abrir seus olhos para essa verdade divina. Vamos explorar como a Trindade funciona, desmistificar equívocos comuns e revelar passagens bíblicas que explicam esse grande mistério. Mas atenção, a última revelação deste vídeo pode transformar a sua forma de enxergar Deus para sempre. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para que mais pessoas possam entender essa verdade tão importante. Comente aqui, eu creio, e compartilhe este vídeo para espalharmos a palavra de Deus. Agora prepare-se, o que você está prestes a aprender pode mudar completamente a sua visão sobre Deus. A doutrina da Trindade não é invenção humana. Ela está presente desde o primeiro livro da Bíblia. No Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note que Deus usa o plural façamos, e isso já indica que ele não estava sozinho, mas quem estava com ele? O próprio Evangelho de João responde: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui, João revela que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o início e que ele próprio era Deus. E o Espírito Santo, em Gênesis 12, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, desde o começo vemos três pessoas operando juntas. Mas se há três, como podem ser um só? Deus é um só, mas em três. A Bíblia é clara ao afirmar que só há um Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 64. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses separados, mas um único Deus em três pessoas distintas. Uma das melhores formas de entender isso é olhar para Jesus. Ele disse: eu e o Pai somos um. João 10:30, ou seja, Jesus não é um Deus diferente do Pai, mas compartilha a mesma essência divina e o Espírito Santo. Jesus também disse: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 1426. Aqui vemos claramente a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos agindo como um único Deus. A ilustração perfeita. Como compreender a Trindade? Muitas pessoas lutam para entender como algo pode ser três e um ao mesmo tempo. Uma boa analogia é a água. Ela pode existir como líquido, gelo e vapor, mas ainda é a mesma substância. Outra ilustração é o Sol. Ele emite luz, calor e energia, mas continua sendo um só. Da mesma forma, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com funções distintas, mas sendo o mesmo Deus. Agora você pode estar se perguntando se a Trindade é tão clara na Bíblia, porque algumas pessoas a rejeitam. Essa é uma questão crucial e vamos revelar agora os maiores equívocos sobre a Trindade e como responder a eles com a própria palavra de Deus. Mesmo com tantas evidências bíblicas, muitas pessoas rejeitam a doutrina da Trindade. Algumas afirmam que Jesus não é Deus, outras dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, e há até quem acredite que a Trindade seja uma invenção da igreja primitiva.
Mas será que esses argumentos se sustentam diante da Bíblia agora? Vamos expor os maiores equívocos sobre a Trindade e refutá-los com as Escrituras. Muitos argumentam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas isso significa que o conceito não existe de maneira nenhuma. Há muitas doutrinas fundamentais para a fé cristã cujos nomes não aparecem na Bíblia, como a palavra Bíblia em si. O que importa não é o nome, mas a verdade bíblica que ele representa. Além disso, a Trindade está claramente presente nas Escrituras. Em Mateus 281, Jesus ordena: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note que Jesus não diz nos nomes, mas no nome no singular, mostrando que os três compartilham a mesma identidade divina. Outro exemplo está em 2 Coríntios 131. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui Paulo menciona Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo juntos, demonstrando que eles operam em unidade. Agora, um dos erros mais comuns: há quem diga que Jesus foi apenas um grande profeta ou um ser criado por Deus, mas a Bíblia ensina algo muito diferente. Veja o que João 1, capítulo 1, versículo afirma claramente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João 114, João deixa claro que esse Verbo é Jesus Cristo. Além disso, em João 858, Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa o mesmo nome que Deus revelou Moisés na sarça ardente. Isso significa que Jesus se identificou como o próprio Deus, e quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 2028. Jesus não corrigiu Tomé, pois era exatamente isso que ele queria revelar. Outro erro grave é pensar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma espécie de energia de Deus. Tanto a Bíblia mostra que ele tem mente, emoções e vontade, características de uma pessoa real. Veja algumas provas disso. Ele ensina e nos lembra das palavras de Jesus. João 1426, ele fala e ordena. Atos 32, ele pode ser entristecido. Efésios 430. Ele intercede por nós. Romanos 826, nenhuma força impessoal pode agir dessa maneira. O Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte. A Trindade é a essência de Deus. Agora que vimos os equívocos mais comuns, fica claro que a Trindade não é uma invenção humana, mas uma verdade revelada por Deus. Mas ainda há algo profundo a ser entendido: se Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, como cada um opera na nossa vida? Essa resposta vai revolucionar o seu entendimento sobre a ação de Deus, e é exatamente isso que vamos revelar agora. Se entendermos como cada um opera, nossa fé será fortalecida e nossa relação com Deus se tornará mais profunda. Agora veremos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos para nos salvar, nos transformar e nos guiar até a vida eterna. A Bíblia ensina que Deus Pai é a fonte de tudo. Foi Ele quem planejou a criação, estabeleceu os propósitos eternos e governa com justiça. Malaquias 2:10 pergunta: não temos todos um só Pai? Não nos criou um só Deus? Isso significa que Deus é o Criador e Pai de toda a humanidade, mas especialmente daqueles que creem nele.
Além disso, ele é quem traçou o plano de salvação desde o princípio. Efésios 14:5 nos revela porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, antes mesmo de o mundo existir, o Pai já havia planejado a nossa redenção. Mas para isso era necessário um Salvador. Se o Pai é quem planeja o Filho, é quem executa. Jesus Cristo, Deus em carne, veio ao mundo para realizar o plano do Pai e restaurar a nossa comunhão com Ele. Em João 3:16 encontramos a maior prova desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mostra que o Pai enviou, mas foi o Filho quem veio. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, venceu a morte e abriu-o para a salvação, mas depois de completar sua missão na terra, ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Aqui entra o Espírito Santo, que é quem aplica a obra do Filho na vida dos crentes. Jesus disse em João 167: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, vou enviarei. Ou seja, o Espírito Santo veio para habitar em nós e nos guiar. Ele tem várias funções essenciais: convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 168 nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus. João 1426 nos capacita com dons espirituais. 1 Coríntios 12:7-11 nos fortalece e intercede por nós. Romanos 826. Sem o Espírito Santo nunca entenderíamos a palavra, não teríamos forças para viver em santidade e não ser. Ele nos santifica, nos molda à imagem de Cristo e nos prepara para o reino de Deus. Aqui está a beleza da Trindade. O Pai planejou a salvação, o Filho a executou na cruz, o Espírito Santo a aplica em nossa vida. Isso mostra que eles não são três deuses separados, mas um único Deus em perfeita harmonia. Mas ainda falta uma última coisa. Agora que compreendemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, precisamos entender como essa verdade impacta a nossa vida diária. A Trindade não é apenas uma verdade teológica, ela tem um impacto direto na sua vida diária. Muitas pessoas se perguntam: qual o sentido da minha vida? Mas quando entendemos a Trindade, vemos que nossa identidade e propósito vem do Pai. A Bíblia declara em 1 João 31: vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nossa vida não é um acidente nem um erro. O Pai nos criou com amor, com um propósito e com um destino eterno. Mas como podemos viver esse propósito? Se o Pai é a nossa identidade, o Filho é a ponte que nos reconcilia com Ele. João 146 deixa isso claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sem Jesus jamais poderíamos nos aproximar de Deus. A cruz não foi apenas um ato de amor, mas um caminho aberto para que possamos viver em comunhão com o Criador. Mas ainda falta algo. Você já sentiu que não consegue viver em santidade, que luta contra os mesmos pecados e não consegue mudar? Aqui está a chave: sem o Espírito Santo é impossível viver a vida que Deus deseja. Por isso Gálatas 5:16 nos ensina: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso significa
que não é pela nossa força, mas pela ação do Espírito em nós. Ele nos transforma de dentro para fora, nos dá poder para vencer o pecado, nos guia na verdade e nos fortalece. Sem ele, a vida cristã se torna apenas uma religião vazia. Aqui está a grande revelação, a Trindade. Não é distante de nós, Deus habita dentro de nós. Jesus prometeu em Mateus 2:820: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como ele cumpre a promessa através do Espírito Santo que habita em nós, isso significa que não estamos sozinhos. O Pai nos amou e nos criou, o Filho nos salvou e nos deu acesso a Deus, o Espírito Santo nos capacita e nos guia. A Trindade é a prova máxima do amor de Deus e do seu desejo de viver em comunhão conosco. Agora pense nisso: se Deus é um só, mas age como Pai, Filho e Espírito Santo, você tem vivido essa realidade. Você tem reconhecido o amor do Pai, você tem se rendido ao senhorio de Cristo, você tem permitido que o Espírito Santo transforme sua vida. Não basta apenas entender a Trindade, é preciso viver essa verdade. Deus deseja ter um relacionamento profundo com você. Então busque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e lembre-se, Ele é um Deus que não está, mas vive dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você deseja crescer espiritualmente e entender mais sobre Deus, se inscreva no canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.